Saudações para você, aluno da MF Abel Dias de Mello. Vamos hoje a nossa aula de ciências, que é a continuação da última aula, onde a gente vai falar um pouco da biografia de Charles Darwin e de Lamarck, estabelecendo aí pontos em comum, pontos diferentes e pontos muito interessantes no trabalho desses dois cientistas que vão debater sobre a origem da vida. O objetivo dessa aula hoje é de estabelecer essas diferenças, de propiciar para você também a oportunidade de conhecer um pouco sobre esses cientistas e as diferenças, tá? Vamos começar com Charles Robert Darwin. Ele nasceu em Shrewsbury, na Inglaterra, em 12 de fevereiro de 1809. Ele foi um cientista muito importante. Algumas instituições ainda falam muito do Charles Darwin. Aos 16 anos, ele concluiu aí o seu ensino médio, foi para uma cidade em Edimburgo e estudou medicina. Ele gostava muito de história natural, fazia coleção de pedras, de moedas, de plantas, de flores. Teve no seu ensino fundamental muitos trabalhos nesse campo das ciências naturais, que é a nossa matéria. Sempre foi um aluno destaque nessa disciplina, principalmente no campo dos experimentos. E essa disciplina, ciências da natureza, como a biologia, a bioquímica ali do ensino médio, é o caminho dos futuros médicos. Ele se formou como nesta área e também na área de teologia, onde em 1828 ele passou por essa carreira eclesiástica, se concluindo ali para ser pastor na igreja anglicana. Então, Charles Darwin, ele trouxe essa teoria que é muito usada hoje no campo aí da ciência, onde se defende o evolucionismo. Essa ideia do evolucionismo ela é muito polêmica. Por quê, professor? Porque ela defende a ideia de que a origem, né, da vida se dá na transmutação de espécies, ou seja, o homem, ao longo das eras, ele foi evoluindo e tornando-se, assim, cada vez mais evoluído. Então, assim, quando a gente compara o Homo sapiens, você vai ver que ele é muito parecido com o macaco. Então, o homem andava arrastando nas quatro patas, como, né, muitos macacos, mas a coluna deste homem foi se tornando ereta e ele foi evoluindo ao longo das eras. A mesma coisa é a linguagem, que era uma linguagem mais simbólica. Então, essa linguagem ela foi se aperfeiçoando. O domínio também dos elementos da natureza. Antes o homem da caverna tinha medo, né, de tudo. Então ele começou a dominar o fogo, depois ele foi dominando o metal, criando as armas. Então, ou seja, esse homem ele foi evoluindo. Então, o, o, essa evolução, essa teoria evolutiva é o que a gente pode conceituar como ideia principal do Charles Darwin. O conceito de que esse homem,
ao longo das eras, ao longo dos tempos, ele foi evoluindo. E Charles Darwin não fez isso de qualquer jeito, ele não tirou isso de qualquer lugar, ele fez estudos, e aí é o que eu considero mais interessante aí nas biografias. O Charles Darwin esteve no Brasil, né, em 1832, e ele veio, passou pelo litoral da Bahia, e ele estudou várias espécies, vários insetos, várias formas de vida, fazendo um trabalho de botânica, de zootecnia muito grande no nosso litoral. Então, em cima dos estudos das espécies, dos estudos das plantas, dos estudos dos seres vivos, ele criou essa teoria de que tanto o ser humano, também como plantas, toda a vida ela sofre uma evolução ao longo do tempo, se tornando assim mais específico. Vamos ao outro cientista agora, tá? Que é o Jean-Baptiste de Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck, ou seja, Lamarck. Ele foi um naturalista francês, tá? Ele foi um responsável também por teorias evolutivas dos seres vivos. Então, professor, o que Lamarck e Darwin têm em comum? Ambos foram cientistas e ambos fizeram teorias da evolução, ou seja, dizendo que o homem, o ser vivo, e também, né, caso aí mais do Darwin, de plantas, de insetos, eles evoluem ao longo do tempo e de acordo com o meio. O Lamarck, ele também teve essa teoria evolucionista. Ele nasceu em Bazentin, na França, e ele faleceu em 1829, de forma que suas ideias só foram depois de muito tempo. Então, segundo a teoria de Lamarck, os organismos reagem com a mudança dos tempos e eles transmitem essas evoluções adquiridas para as próximas gerações. Então, cada geração que nasce, cada geração nova de animais, de plantas, elas herdam as características adquiridas na evolução. Então, a grande base da teoria de Lamarck vai ser essa transmissão por descendentes, ou seja, cada geração de filhos que nasce herdam essas características, de forma que ao longo das eras, ao longo dos tempos, a natureza, tanto humana quanto essa natureza da botânica, que são plantas, quanto dos animais, que não só é o homem, mas também são os animais irracionais também, até do besourinho, todas essas espécies, elas se tornam cada vez mais perfeitas, se tornam mais complexas, se tornam mais evoluídas. E o grande ponto diferencial do Lamarck vai ser que ele trata dessa questão de que a evolução vai se dar por essa descendência, por essas novas gerações que se tornam cada vez mais específicas. Qual a diferença do Darwin? O Darwin ele vai fazer um trabalho mostrando essas diferenças, essas características, essas variações, essas diversidades, que é o assunto que a gente vai estudar mais à frente, tá? As diversidades. Então, o Darwin vai contribuir mais nesse ponto. E já o Lamarck vai tratar mais da questão da descendência, a questão da transmissão por meio da fecundação, da herança dessas características evoluídas. Mas ambos são evolucionistas, ambos fazem um trabalho naturalista muito interessante. Então, essa é a nossa proposta, tá? Como atividade, a gente vai deixar para vocês aí
um exercício que é de encontrar no texto os pontos em comum, apesar de eu já ter falado, e pontos diferentes do Lamarck e Darwin. Mas é interessante que você encontre isso no plano textual, sublinhando o texto e transcrevendo para as respostas. E o que foi de mais interessante nestas biografias aí apresentadas? Para mim, o mais interessante foi a questão de que esses cientistas, e aí é um diferencial também de um do outro, o Lamarck ele fez os estudos em outras regiões, né, na região europeia. Mas o Darwin teve essa experiência de passar pelo Brasil e pelas costas dessa região, não só do Brasil, mas da América do Sul. Então, é um diferente, eu acho isso muito interessante, de ter um grande cientista renomado e que fez os trabalhos na nossa terra, que é o Brasil. Que legal isso. Mas você pode encontrar algo também muito interessante que não é isso, tá? Essa terceira pergunta, que é o que é algo que é interessante nas duas biografias, é muito pessoal. Você vai colocar aquilo que você vai achar interessante. Então, fica aí as duas teorias desses dois cientistas que vão tratar da evolução. Tá? O Darwin destacando essa diversidade de seres vivos e outro destacando aí a descendência e as heranças que as gerações apresentam, se tornando melhores, mais complexas e mais adaptadas ao meio. Um abraço, professor Dr. Reinaldo, e felicidades para você, tá? Bons exercícios, bons trabalhos aí para vocês.